né? Sei que a gente todos pregam, mas para ser ali um preletor, aquela pessoa que está sempre ali vocacionada para ministrar uma palavra nos cultos, direcionar, e sim, são pessoas que têm essa chamada. Agora também, às vezes, tem gente que quer louvar, ele quer cantar, mas ele não tem o dom, não tem a chamada disso, ele não tem técnica, não tem coração, não tem alma nisso, não faz sentido, né? E, às vezes, ele é excelente numa outra coisa. Então, cabe à liderança fazer isso e louva a Deus que seus líderes direcionaram o irmão, que o irmão é uma bênção. Nós gostamos Glória de a ouvir Deus. Deus usando a vida do irmão. E esse tema, adoração, é um tema, confesso para vocês que eu escolhi falar sobre isso, tá? Porque eu acho que é um tema muito importante hoje, porque há muita confusão dentro da igreja hoje como um todo, no que diz respeito à adoração, né? As pessoas confundem, e eu acho que uma das principais confusões que acontecem hoje em dia é as pessoas acharem que música é adoração, ou que adoração é um momento no culto, tá? E antes da gente falar sobre isso, eu queria, do seu ponto de vista, Tom, quando começa a adoração? O que é adoração? À Boa. luz da palavra. Você já há um tempo como adorador, como homem de Deus usado aí no que diz respeito à adoração através do louvor. Eu queria que você dissesse aí, do que você já estudou, do que você entende, o que é adoração à luz da palavra. Tiago, isso é um assunto muito importante. Eu acho que tem que ser falado e explicado isso. Como você mesmo mencionou, temos visto, né, dentro hoje do nosso contexto aí evangélico, temos analisado e visto, né, como as pessoas têm confundido isso. Sobre adoração ser música, ou como começa de fato uma adoração. Adoração, Tiago, primeiro ponto que eu quero dizer, adoração não é ritmo, adoração não é melodia, e adoração não é letra, somente letra. Porque é o seguinte, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, olha, vocês me louvam com os lábios, então nós estamos falando de letra, estamos falando de escritos, estamos falando de algo que a pessoa tem como base para ela, mas o seu coração está distante de mim. Então, só essa palavra do Senhor direcionada, ela já fala o que o Senhor espera de uma adoração. Que a adoração, ela flua de fato do nosso coração. A adoração, ela para nós, irmãos, ela tem que ser uma resposta do homem à revelação de Deus. E como que essa resposta do homem em relação à revelação do Senhor? É com a sua vida, Tiago. A adoração, ela não é somente uma canção, ela um estilo de vida que você tem. É um estilo de vida de adorador. Porque música por música, todo mundo canta. Cantar, tocar, conhecemos músicos excelentes. Músicos que, assim, são profissionais a ponto de a gente olhar e ficar admirado. Fala assim, meu Deus, como toca, como canta. Mas o que importa para Deus não é isso. É o coração. É aonde está o coração do homem. Então a adoração, ela tem que começar com essa resposta. A resposta da revelação de Cristo. Porque se eu adoro, eu tenho que conhecer aquilo ao qual eu estou adorando. Não é? Então, assim, a adoração, ela não é simplesmente canções. Ela é um estilo de vida. Ela é a nossa resposta ao Senhor. Com a nossa conversão, o nosso estilo de vida, o nosso tempo com o Senhor. Essa é a adoração que o Senhor procura. Usando o texto base que a gente está aqui hoje para mencionar, de João, eu até anotei aqui, João 4, 23, 24, eu quero até abrir aqui rapidinho, só para a gente ter uma base bíblica aqui, porque eu estou falando que não é, né, de mim, é da palavra de Deus mesmo, que ela vai dizer para a gente. João 4, 23, 24 diz assim, João 4, 24. 4, 24, só um minutinho. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora vem, o 23, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, até o texto, né, Tiagão, tá falando sobre isso, né? Tá falando sobre uma resposta, porque não é só cantar, né? Ele tá procurando a verdade. Então, quando eu abro a minha boca para adorar o Senhor, eu tenho que ter essa verdade. O primeiro tópico que eu coloquei aqui. Ó. É o primeiro tópico que você colocou aí? A adoração.
A adoração, ela começa assim no coração, cara. Ela começa no coração, porque tem que ser a nossa resposta para Deus, né, da revelação. E só pegando um gancho que você falou sobre música, a adoração, ela não é ritmo, Thiago. Eu acho que isso aí é o que pega o pessoal. As pessoas acham que adoração é só uma música lenta. Ou somente uma música que tem um fundo, que traz um quebrantamento ali, uma emoção. E não é, Thiago. A adoração, ela é mais do que isso. E eu acrescento mais. Não adianta você ter uma letra cristocêntrica se quem está ditando aqueles versos não vive uma vida com Deus. Porque se começa no coração, tem que ser tudo voltado ao Senhor, né? Sim. Na sua essência, né? Sim. Desde a primícia, a intenção. A gente costuma usar uma expressão com frequência nos cultos que a gente não glorifica a Deus porque a gente sente. A gente glorifica até sentir. Até sentir. Então, as pessoas perdem o sentido. Elas acham que elas começam a adorar a Deus porque elas estão sentindo alguma coisa. E a premissa da adoração é porque Deus é digno. Ele é o único digno de adoração, ele é merecedor. Sim. Então a gente parte da premissa que eu vou pro culto, ou eu vou pro meu momento de oração, meu momento com Deus, meu devocional, e eu vou adorar a Deus porque ele é digno, porque ele é merecedor. A gente vê isso na oração que Jesus nos ensinou, né? A descrição do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma das primeiras coisas que é dita na oração é que Deus é santo. É um momento de adoração, um reconhecimento da santidade do Senhor. Então, é a primícia da vida do cristão, até para orar. A primeira coisa que nós fazemos é adorar a Deus na nossa oração. Sim. Glorificando, exaltando. Então, faz todo sentido que a oração comece no coração, porque você tem que querer isso. Isso tem que surgir de maneira voluntária. Você compreender quem você é diante de Deus e quem Ele é para você. Sim. Porque nós adoramos o Senhor porque Ele é Deus. Não porque Ele nos abençoa, porque Ele faz as coisas. E tudo isso parte do que você falou, né? De começar no coração. Começa no íntimo, né? Começa a gente entendendo, né, a revelação de quem Cristo é. Né? A gente tem que entender, a gente tem que saber quem é aquele ao qual nós adora. Né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque o Senhor mesmo diz isso: vocês me louvam com os lábios, mas distante está seu coração. Então, existe isso ainda no nosso meio. Você falou algo interessante sobre o culto, né? E não sei se está na sua pauta mais pra frente, mas já queria dar uma pincelada sobre isso. Pode falar. Quando a gente sai de casa para ir pro culto, você falou que a gente adora até sentir. Né? Mas a realidade é que a gente tem que entender que quando saímos de casa, a gente está realmente indo prestar um culto. Tiago, a gente sempre escuta uma mensagem que isso particularmente, eu não concordo. E os irmãos têm a liberdade aí nos comentários ou até mesmo aqui falar chat, comigo. Né? Quando dizem assim: agora nós vamos para a hora mais importante do culto. Isso me pesa muito, Tiago, porque eu tenho algo comigo que é o seguinte: Deus, ele se torna mais Deus pela mensagem do pregador? Não. Não. Deus, ele vai ser Deus se o pregador pregar ou deixar de pregar. Ele é Deus. Não muda quem Deus é. Mas a nossa adoração ao Senhor é um momento do culto, Tiago, que nós oferecemos algo para Ele. Vamos lá. Tirando as ofertas que nós ofertamos à casa do Senhor para que a obra, né, ela propague, que o evangelho seja pregado. Qual é o outro momento no culto que você pode oferecer algo para Deus? Uma reflexão. Qual o momento do culto onde você dá a Deus alguma coisa? É no momento do louvor. Então, por que se no momento do louvor, e o culto é a quem? É a Deus. Se no momento do louvor eu estou dando o meu melhor, e eu vou dizer que a palavra é o melhor momento, é um pouco complicado, porque o culto é a Deus. Quando um pregador prega uma mensagem, está pregando para um público que está ali para ouvir a mensagem. Estamos falando dos nossos irmãos, estamos ouvindo. Mas no momento ali, quem está recebendo sou eu e sou você que estou lá para ouvir a mensagem, o evangelho de Cristo. Mas no momento de adoração, nós damos o nosso melhor para o Senhor. E Ele diz: Deus procura verdadeiros adoradores, então Deus procura. Então é no momento que nós damos a nossa adoração para Ele, continuando a nossa vida de adoração. Usamos a música, o louvor, como
uma ferramenta para engrandecer mais ainda, cantando ao Senhor. Sim.